Confesso que eu estava muito em dúvida no modo como abordaria o pronunciamento do Bolsonaro ontem. Eu pensei, por um lado, em analisar ponto a ponto aquilo que ele disse, fazer uma análise da linguagem utilizada, daquilo que ele abordou ali. Mas eu vou para outro sentido, eu vou para outra linha. Eu quero falar um pouco mais sobre o que está por trás disso, por baixo desse discurso, desse pronunciamento dele e as reações posteriores a isso. Porque o que a gente tem nesse momento? O que está acontecendo no mundo agora? É no mundo, não é Brasil isso, é mundo. Inúmeros países estão afetados agora, países completamente fechados, pessoas em isolamento, sem comércio. A China, que foi o primeiro país afetado, começa a esboçar uma reação, começa a esboçar agora um retorno gradual à normalidade, mas a gente teve um vírus. Um vírus que foi lá, se espalhou, primeiro uma epidemia na China, nos países próximos, depois uma pandemia. Vários países do mundo afetados. E qual é o grande problema desse vírus? Além, obviamente, de contaminar as pessoas e matar pessoas. É que esse vírus ele não tem ideologia. Ele não pode ser ideologizado. O vírus não é comunista. O vírus não quer fazer uma revolução proletária. O vírus não é marxista. O vírus não tem uma proposta política partidária, embora você tenha tanto o Trump quanto o Bolsonaro querendo ideologizar o vírus, querendo atribuir esse vírus a um país específico, como se houvesse um objetivo por trás disso. E não há. Há anos você tem especialistas advertindo sobre o risco de uma pandemia, que isso poderia acontecer em algum momento. Há anos. Porém, o único jogo que o Bolsonaro sabe fazer é o jogo ideológico. Ele não tem a menor competência política, ele não tem a menor competência econômica, ele não tem a menor competência de gestão pública, ele é um completo incompetente. Ele é uma pessoa que não tem preparo intelectual nem político para estar no cargo que ele ocupa agora. É um incompetente. O único jogo que ele sabe fazer, e os cupinchas dele sabem fazer, é o jogo ideológico. É o jogo de polarização política. É o jogo de pôr uma pessoa contra outra, um grupo contra outro, de nós contra eles. É o único jogo que ele sabe fazer bem. Que é o jogo dos costumes, que é o jogo das ideologias. O vírus não foi mandado pelo Foro de São Paulo. O vírus não pertence ao Partido Comunista Chinês. Mas o modo como o Bolsonaro e o Trump jogam tenta cavar uma relação entre uma coisa e outra. E daí o que acontece? Como eu disse, o mundo inteiro está fechado agora. O mundo inteiro está preocupado. Você teve, por exemplo, o Comitê Olímpico, que teria Olimpíadas no Japão. A Olimpíada foi postergada para o ano que vem, porque ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Escolas fechadas pelo mundo. Hospitais abarrotados de pessoas. Milhares de mortos até agora, e não chegamos no pior ainda, a gente não viu o pior ainda. Só que para lidar com uma crise dessa proporção, o que você exige é ter uma pessoa preparada para isso. Uma pessoa que compreenda, primeiro, as dimensões sanitárias disso, as medidas sanitárias necessárias para controlar isso, e são medidas duras, são medidas que alteram a vida de todos nós, e, por outro lado, as consequências econômicas disso, que serão igualmente duras também, e que afetarão todos nós também. E o Bolsonaro sabe que se ele tomar medidas duras na parte sanitária, que exige o isolamento das pessoas e exige que vocês não trabalhem, que pare a economia do Brasil, isso vai ter consequências terríveis na economia e que vai afetar a imagem política dele, que já é completamente desgastada. Então o que ele faz? Ele vai na televisão, que ele fez ontem isso, vai na televisão ideologizar o vírus. Primeiro, como ele fez o tempo todo, é minimizar o impacto social disso, de que é apenas histeria, de que é uma fantasia, coisa que ele já disse anteriormente várias vezes, que não há motivo para pânico. E realmente não há motivo para pânico quando você tem governantes que tomam as precauções necessárias. Se todos nós cumprimos as recomendações da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, e de outros países que estão adotando medidas de fechamento dos países, se nós aplicarmos isso, de fato, não haverá motivo para tanto pânico assim, porque os estragos serão reduzidos. O número de vítimas fatais serão reduzidos. O número de pessoas doentes será reduzido. Por outro lado, se você adota a mentalidade de vamos pagar para ver, que é o que o Bolsonaro faz no pronunciamento de ontem, pedindo para as pessoas voltarem ao trabalho e as crianças voltarem às escolas, aí sim é motivo para pânico. Porque serão milhões de pessoas infectadas e milhões de mortos.
Se vocês estão acompanhando as lives do Átila, a previsão é catastrófica se não houver nenhuma medida de contenção disso. Milhões de mortos. Até 3 milhões de brasileiros mortos. Não serão 7, 10 mil pessoas mortas, serão milhões de brasileiros mortos. Eu quero ler para vocês aqui uma reportagem publicada pelo Jamil Chad no UOL. O título é "Em carta a Bolsonaro e G20, ONU fala em risco de pandemia apocalíptica". Foi uma carta enviada pelo secretário-geral da ONU, atualmente o Antônio Guterres, e ele diz o seguinte aqui num trecho: que os governos mundiais, os países ricos, devem se unir para ajudar os países mais pobres. Porque o risco é tremendo. Os países ricos vão conseguir passar com menos estrago do que países pobres. Quando chegar nas favelas, isso, quando chegar nos bairros pobres, quando chegar na população carente, o risco é imenso. Ele diz o seguinte: qualquer coisa que não atenda esse compromisso poderia levar a uma pandemia de proporções apocalípticas, afetando a todos nós. Peço aos líderes do G20 que considerem um pacote urgente de grande escala de trilhões de dólares. Então, quando esse vírus passar, essa pandemia passar pelos países ricos e começar a afetar de fato os países pobres, o cenário é assustador. E isso inclui o Brasil também. Isso inclui o Brasil, isso inclui a América Latina. O cenário é assustador. Segundo o Guterres da ONU, é um cenário apocalíptico se não houver uma colaboração internacional para isso. Não haveria motivo para pânico se houvesse de fato a conscientização política dos riscos disso. Coisa que o Bolsonaro não tem. O pronunciamento dele ontem, pedindo para vocês voltarem para as ruas, não é apenas errôneo, não é apenas absurdo, como ele é criminoso. Para ser bem sincero, quando eu fui dormir ontem, após ouvir o pronunciamento, eu não me surpreenderia se hoje a gente acordasse e não tivesse um general na televisão dizendo o seguinte: Bolsonaro foi deposto, ele está preso agora. Porque o que ele fez ontem foi criminoso. Ele pôs a vida de vocês brasileiros aí, tendo que lidar com essa crise sanitária e política, econômica, ele pôs a vida de vocês em risco agora. O que ele propõe é um genocídio. E não há meios termos para isso, não há meias palavras para isso. O que ele propôs é a morte de brasileiros. É um criminoso, o Bolsonaro. E ele deve ser deposto, ele deve cair. De qual maneira, não sei. Não sei se é possível que haja alguma obrigação de um psiquiatra fazer um laudo médico para atestar a saúde mental do Bolsonaro, porque ele não bate bem das bolas. Depô-lo. Ou um impeachment. Eu não sei qual é o procedimento mais rápido possível agora para retirar esse homem do poder, porque ele está louco. Ele é um genocida em potencial. Ele vai matar brasileiros. E o jogo que ele faz é puramente ideológico. Ele não compreendeu os riscos para os brasileiros. Ele não compreendeu que ele pode matar pessoas com esse jogo dele. E o que ele tem feito aqui, como apontou bem a Gabriela Prioli, numa reportagem da Folha hoje também fala sobre isso, sobre pessoas próximas dizendo o que ele está fazendo, é um jogo duplo que ele faz. Ele joga para a ala ideológica dele, porque, segundo fontes, esse pronunciamento foi escrito com a contribuição do Carlos Bolsonaro e da ala ideológica do governo. Ele joga para a base bolsonarista para mobilizar essa base contra esse inimigo ideológico dele. Ele joga para um lado para manter aprisionado esse grupo ideológico, ao mesmo tempo em que ele transfere a responsabilidade para os estados agora, para os estados e municípios. Então, assim, governadores assumiram a rédea da situação. A gente não pode contar com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um sujeito insano, é um maníaco, a gente não pode contar com ele. Então nós, nos estados e municípios, vamos tomar aqui o controle e vamos fazer o que é preciso fazer, que é isolamento. Então o Bolsonaro sabe que, ao contestar essa medida de isolamento, ele já está se blindando para a eventual crise econômica profunda que virá depois. A recessão ou depressão econômica que virá depois. Então ele está jogando agora com a percepção pública. Quando vier a crise econômica, ele pode jogar culpa nos governadores. Não fui eu que mandei isso. Se a gente está no buraco agora, quem fez isso foram os governadores. Ele quer tirar o peso de uma decisão complicadíssima das costas dele. Além de ser um incompetente, além de ser um maníaco, além de ser um genocida, ainda é um covarde. Porque está se eximindo da responsabilidade de cuidar dos brasileiros nesse momento.
está se eximindo do papel para o qual ele foi eleito. É um covarde, é um genocida covarde, porque nem a culpa das mortes ele vai assumir. E, como sempre, ele aproveita o pronunciamento para atacar a imprensa, para atacar a Rede Globo, dizendo que, como ele havia dito antes, que não era para ter pânico, agora a imprensa está reproduzindo isso. A imprensa está reproduzindo isso não porque ela está de acordo com o Bolsonaro, mas porque, nesse momento, é necessário que a gente acate o melhor procedimento para lidar com essa situação, que não é com pânico, é ficando em casa e se protegendo, protegendo as pessoas queridas, os seus idosos, os seus pais, seus avós, a si próprio também, porque essa pandemia não mata apenas idosos, mata jovens também, mata adultos. A gente já falou aqui, em várias circunstâncias, é importante ressaltar porque você tem mensagens opostas vindo do governo federal. O problema principal não é apenas o vírus, que já é um problema grande, já é um problema grave, é a saturação do sistema de saúde. Então, por exemplo, você tem lá milhares ou milhões de pessoas indo para o hospital por causa do vírus, e além disso, além dessas pessoas em estado grave, que vão ocupar UTIs, que vão ocupar leitos de hospital, você tem outros problemas de saúde também graves, que também vão ocupar o sistema de saúde. Então você tem uma confluência de diferentes problemas sanitários ocupando os hospitais, e vai morrer pessoa por coisas banais. Uma pessoa que sofre um acidente, por exemplo, que necessita de uma UTI, vai chegar no hospital e não vai ter UTI, porque vai ter um monte de gente lá por causa do vírus. Uma pessoa que tem uma complicação respiratória por causa de uma gripe, vai chegar no hospital e não vai ter leitos, porque tem um monte de gente ocupando por causa do vírus. Uma pessoa que tem um derrame cerebral vai chegar no hospital e não vai ter tratamento, porque já tem tudo ocupado. Uma pessoa que tem um infarto vai chegar no hospital e vai morrer porque não tem tratamento. Então as mortes que ocorrerão não serão apenas por causa do vírus, mas por causa de um monte de outras complicações, porque a pessoa não vai ter atendimento, não terá leitos para as pessoas. O que a gente faz agora nesse momento, aqui na Espanha, por exemplo, na Itália, é torcer para não ter uma doença, para que a gente não tenha que ir para o hospital. Porque se a gente for para o hospital, não haverá atendimento. Esse é o fato. E não é preciso ser inteligente para entender isso. Não é preciso ser um gênio para entender isso. Até o Bolsonaro poderia entender isso, mas ele não quer fazer isso, porque entender isso exige que ele tome precauções, coisa que ele não quer fazer. Ele está lavando as mãos, e não no sentido positivo de lavar as mãos para não pegar o vírus, não. É lavar as mãos para não ter que assumir a carga da responsabilidade. É um covarde, é um genocida covarde. E ele ataca também o Drauzio Varela, covarde. Ele pega um vídeo de janeiro, coisa que ministros do Bolsonaro fizeram também, pegaram um vídeo de janeiro do Drauzio Varela, no qual o Drauzio dizia que não havia motivo para preocupação naquele momento, em janeiro, e utilizam como se fosse agora, o Drauzio falando agora, sendo que o Drauzio já publicou outro vídeo dizendo que não, agora a situação mudou, agora a questão é ficar em casa, é se proteger. Bolsonaro é um covarde, é um mentiroso, é um covarde e é um genocida. Se não houver uma catástrofe no Brasil, se não houver milhões de mortes no Brasil, não é porque o Bolsonaro tomou as medidas corretas. É porque governadores e prefeitos assumiram o risco. Nós vamos fechar tudo. Isso vai levar a uma crise econômica. Não tenho dúvida nenhuma disso. Vai levar a uma crise econômica profunda. Mas é o preço a ser pago para salvar a sua vida. Porque o Bolsonaro, ele não se importa com a sua vida. Ele se importa com o poder e com a reeleição dele. Com a imagem dele. Ele não se importa com a vida humana, com a vida dos brasileiros. Ele não se importa. Pelo contrário, ao fazer um pronunciamento igual ontem, ele põe a sua vida em risco. A vida dos seus pais e dos seus avós. Porque o vírus não é uma gripezinha, não é um resfriadinho. E quando você vê o pronunciamento de ontem, você vê que tem uma alegria no Bolsonaro, uma alegria contida, um sorrisinho contido no Bolsonaro, de prazer de fazer um discurso nojento desse. Criminoso. E só um detalhe. O que a gente tem visto agora é um deslocamento da pandemia. Começa no Extremo Oriente, no Sudeste Asiático, na China, e se moveu para a Itália, Espanha, e agora está indo para a América. Em breve, em pouquíssimos dias, o foco principal será Estados Unidos, Nova York, onde você tem um crescimento vertiginoso de casos e logo terão as mortes também. E isso vai descer, isso vai para o Brasil, isso vai para a África. É assim o cenário que o Guterres da ONU tanto tem medo, vai começar a se concretizar. Ontem, um jornal argentino chamou o Bolsonaro de imbecil. Mientras el imbécil de Bolsonaro
sigue diciendo que es una gripecita. E é o que ele é um criminoso, covarde e imbecil. A reação após o pronunciamento dele foi de horror. Pessoas horrorizadas, incapazes de acreditar no que viram. É horror. Se não houver milhões de mortos no Brasil, isso terá sido uma conquista, uma vitória dos governadores e dos prefeitos, não do governo federal, não do presidente, porque ele se eximiu da responsabilidade. E o Bolsonaro deve cair. Ele, como eu disse aqui, como eu disse no começo aqui, ele deve cair. Algum modo rápido de retirar esse homem do poder deve ser encontrado, porque o estrago que ele pode causar é inimaginável. Já deu. Acabou o Bolsonaro.